Bom, então estamos no ar, não é? Pois bem. É, Então respondemos aí o nosso amigo, né? É, Esse vídeo não está ficando muito bom, porque parece que tem um atraso, eu falo e depois você ouve. Esse recurso é inclusive um recurso que o cinema tem explorado para fazer você cair em suas armadilhas. É, Isso é um recurso técnico, né? Um recurso técnico. Agora, estão dizendo que o cinema controla isso daí, para poder então formar o pensamento filosófico, político e existencial dos intelectualizados que pertencem ao povo, pessoas muito intelectualizadas, intelectualadíssimas, intelectuadíssimas, intelectual, enfim, intelectualizadíssimas, né? Intelectualizadíssimas, né? Intelectualizadíssimas. É, Bom, esse homem aí, esse cara é o cara do Pedro Calabres, né? O Pedro Calabres, que é o Jornada do Autoconhecimento, né? Jornada do Autoconhecimento, da Neurovox. Esse é cientista, mas também está invocando preceitos de ordem filosófica. É, Nós vamos tentar fazer uma pausa aqui para corrigir isso daqui. Bom, mas isso aí não vai ter problema não. Nós vamos fazer aqui de um jeito que, bom, não vai ter jeito. Nós vamos ter que usar essa técnica aí de cinema aqui. Nós vamos ter que explorar isso aí. Vamos adiante nisso aí. Vamos explorar isso daí. Quem sabe fica até mais intrigante esse discurso, né? A gente promete que isso aqui não vai ser. Essa é a linguagem do cinema. A gente tá conversando hoje com o cinema, então a gente está jogando, fazendo, mostrando para eles. Olha como é que é bom se comunicar desse jeito com os outros. Olha que falta de respeito. Quer dizer, a palavra surge, depois vem a. Aí parece um filme dublado e a gente não gosta muito de dublagem, não. A gente até assiste. Agora, eu, eu sempre assisti filmes dublados, mas sempre assisti filmes legendados, né? Às vezes a pessoa acha que acaba tendo uma predileção por uma ou por outra coisa, mas na verdade as duas formas são intrigantes, né? São impressionantes. Bom, é... porque às vezes aquele é engraçado, como que aqueles que vê o que gosta de ver em original, né? No legendado, portanto, ele justifica, ele acha que ele é melhor porque assim, ou ele lê mais rápido que você, ou ele dá mais atenção à fala, né? Artisticamente falando, cinematograficamente falando, né? Quer dizer, a voz, ao timbre de voz, né? Da personagem, né? Quer dizer, para nós, esse ideal aí é criado através de um tradutor, quando a gente ouve essas falas, né, eles falando em filmes que a gente está assistindo, filmes que são dublados, né? Dublados. Agora, eu não sei como que a gente pode ter então pessoas que não percebam isso. Olha, meu Deus do céu, o mundo é isso. Ou eu não vou conseguir fazer um mundo aqui se eu não pensar no outro. O outro tem que fazer parte aqui da construção, ele tem que vir e votar a vontade dele. Porque de repente a vontade dele é igual à minha.
A vontade dele pode ser igual a minha. A gente precisa só encontrar agora um modus operandi, né? O modus operandi que seja agora compatível com o alinhamento e a comunhão dessas vontades, né? Que são vontades convergentes e que são vontades divergentes também. Agora, qual a unanimidade do povo, né? O povo quer ficar unido. Se ele quer ficar unido, ele tem que ser consonante. Porque senão quem é, afinal de contas, que os vai representar? Né? Quem é, afinal de contas, que o vai representar? Né? Quem são essas pessoas que os vão representar? Ou que os vai representar? Né? Quem são essas pessoas? É preciso ter um líder sindical, um líder, não sindical, mas um líder social ali, né? É um líder civil, né? E, portanto, o líder de uma sociedade civil, né? Esse líder é apolitizado. Ele é apolitizado significa que ele não se envolve com a política no sentido de candidatar-se. Ele não é elegível, ele é inelegível, ele é inelegível, não se pode elegê-lo. Não se pode elegê-lo, ele é inelegível, certo? Essa inelegibilidade, né, é essa que tem que ser entendida aí pelo Augusto Cury, né, por todos esses padres, profetas aí, desses homens do presente que falam em seus nomes, em suas almas, né, em suas realidades, né? Porque muitas dessas doutrinas estão dizendo que a vida vai começar ainda, que a vida aqui na Terra ainda não começou, né? A vida aqui na Terra é uma batalha, é uma guerra muito grande, então não se começou a viver aqui. Então, essa batalha aqui, a gente sai dessa batalha vencedor, né? Porque, de certa forma, é uma renúncia de pessoas aí para brigar. Isso aí é uma religião monoteísta, é uma religião de consenso. Inicialmente, lá naquele tempo, porque antes ela era politeísta. E o politeísmo não encontrava também, não encontrava meios de tolerar o povo. O politeísmo não encontrava meios de comportar igualmente todo o povo. Por isso surgiu o monoteísmo. Nesse momento, esse exclusivismo, essa corrente individualista, era a engrenagem, a posição da engrenagem naquele momento, no mundo. Portanto, essa engrenagem se rotaciona, né, em torno de si mesma. E ela passa por outras fases. Uma fase do coletivismo de quantidade, que é a fase do comunismo, por assim dizer, uma espécie de correspondente, seria essa ou esse. E depois você tem um comunismo fenício. Qual que é o comunismo fenício? Qual que é? Os filósofos, vocês sabem. Os pensadores sabem. Os religiosos sabem. Os juristas sabem. Os intelectuais sabem. Os historiadores sabem. Os ministros do STF sabem. Talvez os presidentes não saibam. Talvez os políticos não saibam. Talvez os congressistas não saibam. Talvez os professores saibam. É muito provável que os professores das ciências humanas saibam disso. É muito provável que a academia saiba disso. Ela, no mínimo, cataloga
Ela, no mínimo, cataloga esse conhecimento, né? Na sua pequena biblioteca. Na sua pequena biblioteca do saber, né? E essas bibliotecas são verdadeiros oásis, né, para o estudante, né? Sobretudo aquele autodidata. Ele vê aquilo ali, as prateleiras, como uma espécie de miragem dos confins de todo o universo, né? É claro, e ele vai fazer o quê? Apropriação sensata desse acervo, né? O acervo, né? Como diria lá o Enéas, o grande Enéas. Esse acervo de conhecimentos, então, deve ser estabelecido sobre ele uma ordem de princípios, né? Princípios no sentido de prioridades, né? De preferência a certas estrelas a despeito de outras, né? Então, você vê que essa política de si mesmo não vai levar os homens a lugar nenhum, senão aqueles que já conhecemos muito bem, né? Claro que as coisas não se repetem, né? Se a gente seguir toda a corrente aí humana, heraclitiana, né? A gente vai ver que tudo se movimenta e nada se repete, né? Mas se a gente for ao contrário no parmenidianismo, se a gente for no parmenidianismo, nós vamos pensar exatamente o oposto, né? Quer dizer, agora é preciso um consenso aí, isso é tema de política, agora ele é de primeira ordem. Só se ele for influenciar diretamente na escolha política. Se ele tiver repercussão na escolha política. Qual que é a escolha política por excelência? Ora, você quer viver sob a égide do individualismo, do coletivismo simples ou do coletivismo qualificado? Essa é uma pergunta política. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso daí. Elas custam a entender isso. Mas quando elas finalmente compreendem, aí elas estão se qualificando. Não no sentido de se tornar maior ou melhor do que os outros. Não no sentido de sobressair, de vencer esse jogo. Não é? Mas no sentido de contribuir diretamente para a coletividade. Não porque escolheu um sistema político qualquer, um partido qualquer, uma filosofia ou uma doutrina religiosa ou espiritual qualquer. Não por isso, porque ele reivindicou o direito de coexistência de todas as verdades. Bom, oração em mente. Vamos ver o que temos aqui no nosso telemóvel serguiano, né? Vamos ver aqui, temos surpresinha aqui no... Temos surpresinhas. Vamos lá. Nós falamos aí, né? Aqui acabaram as surpresas, viu? Achei que foi um trote. Uma trollagem, né? Que é o seguinte. Nós falamos aí, temos falado sobre os Star Trekianos aí. Meu Deus do céu, Star Trek. Os Star Trekianos, né? Quer dizer, os Star Trekianos, né? Todo mundo conhece os Star Trekianos, são seres aí de uma versão humana num mundo paralelo aonde todas essas coisas são reais, né? Todas essas coisas que eles apresentam lá. Ora, teletransporte, viagem no tempo, né? Viagem em dobra, viagem através dos micélios
de uma espécie rara de ser vivente, né? E que permitiu então a eles navegar por toda a existência, por toda a existência. Isso causou um rebuliço, como era de se esperar, né, na linguagem aí do Nordeste. Isso causou um rebuliço muito grande. E aí, o que aconteceu? Eles se depararam, no entanto, apesar de todo aquele alvoroço, eles perceberam que os problemas não haviam se transformado muito, né? Apenas eles perceberam que houve uma espécie de catalisação desse processo de amadurecimento dos problemas. Eles perceberam que os problemas evoluíram num tamanho que eles não estavam conseguindo acompanhar o antibiótico, né? Essa foi demais, né? Essa foi demais, porque esse tipo de comentário aí é duro de aguentar como ser humano. Né? A gente tem que rir de desespero, porque como é que, por exemplo, você vai falar que um planeta, que essa resposta que o planeta Terra deu aí a Covid, né? É uma resposta que, no mínimo, a gente não tem tanta confiança, não. Podem dizer os cientistas que quiserem, existe uma corrente aí da ciência que fala, essa guerra aí, a gente até está no controle dela. Nós, de fato, controlamos hoje o mercado aí subespacial, né? Quer dizer, porque está isso aí no âmbito do mundo quântico, né? Nós estamos lutando aí contra seres quânticos, né? Seres quânticos, né? A gente já fala aí em antimatéria agora. Essa antimatéria aí está causando a resistência e está causando a expansão no mundo. Ela é como se fosse um freio solto aí das engrenagens do universo, né? E ele está indo descambando para um universo quântico, né? Muito rapidamente, sem fazer o transporte de todos, né? Quer dizer, deixando bem claro que o maior erro, portanto, destes seres seria abandonar o seu planeta, né? E a sua espécie, né? Ou parte da sua espécie. Porque isso aí seria um ato que está sendo extremamente combatido lá no Discovery, Star Trek. E os caras estão dando uma aula de política filosófica lá tremenda. Agora, o cinema não é mais bem aproveitado dessa maneira do que daquela outra maneira, através do terror? Tá certo, o terror para a alma faz bem. Mas agora, chega, poxa, já estamos cheios de terror, agora vamos fazer política. As pessoas aí que estão se divertindo, já se divertiu bastante? Você já brincou bastante o carnaval? Já veio aí e forçou você aí, porque no vídeo aí o cara fala que a gente não pode lutar contra a mente e contra a vontade, que isso aí fortalece ela. Que a gente, quando tem vontade de tomar uma água, a gente faz isso daí. Agora, eu não vejo a importância política de certas coisas, né? Claro que é o que a gente está falando. É a contribuição aí de um Star Trek que passa uma perspectiva dessa e aonde você não deixa ninguém para trás. Isso aí é um anúncio, né? Um anúncio ou um prenúncio, depende do tempo que você considerar, se você está dentro da saga, né? Se você está no futuro, se você está no passado, né? Se você pode avançar, se você pode movimentar-se no presente, né? Quer dizer, o que é o conjunto? O que é o futuro? É o conjunto dos presentes, nós já falamos sobre isso. Se você não assistiu, vá lá atrás e assista. O que é o futuro? É o conjunto dos presentes. Se você tem o poder de se locomover no presente
de forma absoluta, né, e não relativizada, porque o tempo só se torna, as coisas só se tornam distantes demais uma das outras pela dificuldade que a gente tem de acessá-las. Porque quando você consegue acessar todas as camadas da realidade, você então consegue promover essa batalha que está mostrando que é lá o Star Trek, que você acha que você vai evoluir sua condição, você vai deixar esse mundo idiota em que você vive, banal, né, distraído, divertido em que você vive, né, festivo, né, onde a vontade é tão difícil de se combater, né, o desejo por uma cervejinha no final da semana. E aí você não consegue aquele programa que você gosta de assistir, né? E você não consegue ficar sem a sua televisão, nem sem o seu celular, né? Agora, isso aí é coisa que o brasileiro está ganhando junto com os Estados Unidos lá, mas o resto do mundo não está fazendo, não está nessa loucura toda aí não, né? Mas tudo bem. Mas tem muita gente vivendo assim, né? Muita gente vivendo assim. Basta você pensar nos níveis aí do Brasil. É claro que a nível regional, o Brasil acaba subindo o índice, né? Pesando para cima, né? É o único peso de pegos de serra que pesa para cima, aliás, né? Tem gente que não entende a gravidade serguiana não, mas tudo bem. É porque os seres são pesados demais. Os seres são pesados demais, né? E mesmo assim são leves o bastante para tocar o seu planeta, né, suavemente, né? É um toque suave, né? Um toque suave. É um toque de alguém que é a sensação aí que tem, por exemplo, os atletas, né? Os atletas, eles sentem o mundo pesado sobre os seus ombros quando eles estão treinando. Mas quando eles não estão treinando, o mundo é muito suave para eles, né? O mundo é um feriado, né? Que é o que significa para nós um feriado, né? O mundo é para eles o que significa para nós um feriado, né? Um final de feriado prolongado. Agora, para os serguianos não tem muito isso também não, viu? Serguianos lá não tem essa coisa de marcar o tempo com dias. Não esse tipo de calendário aí. O tempo lá é marcado em... O dia lá tem 1.265 horas, né? Então você vê o nível é diferente, né? Agora, o cara vai e vira e fala que você vai fazer 6 em 7. Isso aí arregaça, compromete a amizade, amigão. Puta merda, amigão. Desculpe o palavrão. Mas que Deus abençoe essa alma. Que Deus abençoe essa alma, né? Que tá aí falando, ele ainda falou, ele tá falando, o mal dele ainda não é tão grande não, porque ele tá falando para 1% das pessoas, né? Ele foi até ousado demais reivindicando esse 1% aí. Ele foi descomedido nisso daí, foi até inapropriado, né? Inoportuno, foi até intempestivo, né? Ousado em requerer aí 1%. Né? Porque esse tipo de requerimento é muito baixo, né? E uma promessa, um contrato honesto proporia 50%, né? Proporia 50%. Mas tudo bem. E aí, como é que você endossa aí? Quem é que está fazendo parte desse 1% aí que quer mudar? Quem é que está fazendo parte desse 1% aí que quer mudar? Quem é que está fazendo parte desse 1% aí que vai ver o vídeo? Nós esperamos que 50% também tenham audiência sobre este canal, né? Agora, de qualquer forma,
De qualquer forma, esse acordo aí é um acordo que o povo vai tratar consigo mesmo. E o sergianismo imprime, né, empresta só o modelo. Isso aqui é uma espécie. O Babileu, o Sorigo foi lá, Babileu apresentou, recebeu ele, ó, vem cá, meu filho, vou te mostrar aqui como é que funciona aqui. Como é que funciona aqui em Sérgios. E aí ele falou, olha, muito bem, ora, isso é assim? Que interessante lá, isso me lembrou, isso é familiar. Lá nós tivemos também esse mesmíssimo problema. E lá nós pensamos dessa maneira aí, porque era a forma que nos pareceu mais justa. Né? Foi a forma que nos pareceu mais justa. Tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma surpresinha aqui. Nós estamos com 25. Ah, tá bom. A gente já... Hoje talvez os serguianos não venham. Né? Parece que não vão vir. Mesmo que até agora não deram notícia. Geralmente eles não vêm. Né? Mas nós vamos ver se tem mais alguma surpresinha aqui. O ateísmo, nós falamos aí do ateísmo, dos ateístas não praticantes, né? Falamos dos 6 em 7, que Deus o abençoe. Star Trek está na mesma, mas aí daqui para cima a gente já havia falado, né? Falamos do cinema aí com a Batatinha aí, aquele negócio do Batatinha. Isso aí isso não é nem cinema, né? Isso aí é série. Mas a gente continua chamando disso aí da arte do cinema. O que vocês acham, né? Claro, né? É claro, assim que eu acho que tem sido feito, né? Nós já até mudamos esse conceito aí de cinema, né? O cinema virou nosso smartphone, né? Tem muita gente que não vê esses seriados aí, essas séries em televisões, né? Porque essa tela aqui ela é mais acessível, né? E mais particular, Agora, como é que você recebe uma mensagem particular dessa de noite, né? Você acha que isso ali é um atentado real contra si mesmo. Porque você vive num mundo onde as coisas realmente são difíceis e você sente realmente que está vivendo um terror, né? Você não se dá conta de que se você não vive assim, né, isso também não é culpa sua, né? Quer dizer, você mente para si mesmo, engana a si mesmo todos os dias, fazendo acreditar que a culpa não é sua e o problema não é seu e que o seu único problema, né, né, e o Karnal falou isso, escorregou na própria filosofia e jogou como constituiu prova contra si mesmo, né? Ele falou que o problema tem um problema aí, ó, que tem seres, ele falou que o problema é que tem seres que são incapazes de ver significado encontrar significado na vida, né? Porque ele estava então dizendo que coitado, para ele era quase uma doença, né? Então esse menino ele é muito problemático, infelizmente, que ele está falando aí que teve, eu não sei se ele já teve quadros aí de depressão, ele assume um melancolismo aí na sua vida muito grande, maior mesmo do que os dos serguianos, né? Isso aí é negligente, né? É um pouco imprudente, porque parece que ele fala assim, então eu vou fazer essa política aqui, não vou fazer política, eu vou falar de mim. E quanto mais pessoas se identificarem com o meu eu, com o meu pensamento, com o meu raciocínio, tanto melhor para o mundo. Verdade, não é mentira não. Não é mentira não, tá? Não é mentira não. Essas pessoas aí têm importância, o seu papel. Agora, por outro lado, elas como estão buscando ali não exclusivamente a verdade, mas o bem-estar,
né, a solução, né, o bem-estar através de uma solução, você não vê nesses pensadores aí nenhuma solução, tá? Nenhuma solução. São soluções, né? Nenhuma solução que seja total, né? Claro, evidente, já falamos disso, nenhuma solução que seja total, né? As soluções são sempre particulares, né? Quando muito estendidas ao outro que está vendo, né? Mas geralmente eles estão falando de si mesmos e estão dizendo que estão fazendo filosofia, né? Quando na verdade estão fazendo uma espécie de divã público do seu espetáculo que é viver, né? Agora, o viver é para muitos muito dolorido, né? É para muitos muito dolorido. Então a pessoa vê um filme daquele, um cinema desse, um seriado desse, onde uma classe que não tem mais o que fazer da vida, a não ser tentar arriscar as suas vidas dentro de um jogo mortal, né? E essas imagens são apresentadas para nós, quer dizer, não vejo a razão, o valor disso aí, se você não fizer um texto abaixo que seja necessariamente aplicado tanto no início do filme, no meio do filme e no final do filme. Falando que esse trabalho serve para que a gente reflita sobre o fato de que há muitas pessoas no mundo sofrendo realmente com o seu modo de viver, né? E elas não conseguem realmente transformá-lo, senão a partir de uma possibilidade sinistra, né, como essa, né, a de se sujeitar a um jogo brutal como este, né? Quer dizer, é preciso aí as pessoas, o povo que não vive esses dramas aí, é preciso entender que muitas pessoas vivem esse drama, né? Esse drama aí é um drama que, tudo bem, no final das contas é um drama da vida e da morte. Isso aí também afeta todos indistintamente, né? Pelo menos até agora, pelo que consta dos documentários aí serguianos, né? Porque a gente não sabe o que está para além de tudo isso daí. A gente não sabe o que está para além de tudo isso daí. E os serguianos realmente não sabem. Não sabem e não se importam com isso prioritariamente. Para cima deles lá existem outros 12 suportes de confederados, 12 anéis, né? 12 níveis, né? Agora você vê que base é essa, que sustentação é essa. E o mundo continua, o universo continua, os universos paralelos, né? Se caso eles existirem, o infinito, se ele existir, se ele não existir, né? Todas essas possibilidades, essas possibilidades são possibilidades que não podem sobressair à vida concreta das pessoas, né? Qualquer que seja o entendimento desses fundamentos, dessas doutrinas, a sua aplicação não deveria permitir que houvessem no mundo ricos e pobres, desvalidos e abastados, vencedores e derrotados, enaltecidos e humilhados, construídos e destruídos, honrados e desonrados, fracos e fortes, bons e ruins, bons e ruins, bons e ruins, bons e ruins, né? Porque isso aí Nietzsche conseguiu aí desdobrar o conceito, né? Conseguiu replicar o conceito, uma cópia invertida do conceito, né? Bom, então é isso, nós estamos com 34 nesse aí, estamos satisfeitíssimos, né? Vamos encerrar, já foi tudo dito,
já foi tudo respondido, já foi tudo explicado. O que mais que a gente pode acrescentar? Já foi tudo dito, né? Nós tentamos aí comunicar com o maior número de pessoas possíveis, né? Nós esquecemos de muitas. Há outras personagens aí que vão fazer parte desse discurso, mas elas ainda não chegaram no debate. Nós estamos tomando assento ainda, o debate está começando agora, né? Esse debate está começando agora é que a gente está aquecendo os motores, né? Né, Lula? Não é o Bolsonaro. Daqui para frente agora é motor, agora é aceleração. Daqui para frente é pneu queimando asfalto, futebol pesado. É a metáfora que você quiser usar, que couber melhor aí. É luta, né? Aliás, a gente mandar um abraço aí para aqueles praticantes aí desses esportes aí de alto desempenho, né? Esses esportes de alta competição, de alta performance, né? Como são as lutas, né? As marciais, os esportes radicais, enfim, na neve, na água, na montanha, no espaço, quer dizer, e sobretudo contemplar aí principalmente os nossos cientistas, principalmente os espaciais, aqueles que além de serem muito prodigiosos na sua mente, também promovem verdadeiras revoluções tecnológicas, né? Eles, portanto, se enfiam dentro de uma nave e aceitam que no seu rabo seja explodida uma solução química e fazendo com que você seja disparado para o espaço, né? Através de um foguete numa velocidade espetacular, né? Agora, esse tipo de sujeição aí é de um idealista, né? Agora, esse idealista é um técnico. Ele é um técnico muitas vezes. Quando ele está indo trabalhando, ele é um técnico. Quando ele está pensando o que ele está fazendo, ele é um filósofo. É por isso que o filósofo não precisa viajar na nave espacial para entender tudo que acontece. Muitas vezes ele viaja de outras formas, né? Ele vai de formas mais seguras, por exemplo, através de um teletransporte, de uma dobra, por exemplo, onde você não corre o risco de ser explodido, né, caso alguma coisa dê errado, né? Caso alguma coisa dê errado. Agora, isso é tecnologia, né? Agora, como é que a gente vai encontrar essa tecnologia? O Star Trek está falando. Ora, se for implementado aí um sistema coletivista, né? Se for implementado aí um sistema coletivista, onde você tem uma federação, né? No caso lá seria uma federação. Ora, essa federação é a união. Ela é a comunhão de preceitos, né? Ela é rígida, ela é. O Enéas advertiu. Ora, vocês estão passando novela aí e com conteúdo quase, ele ainda foi elegante, como sempre, ele é sempre elegante para conversar, né? Falou que de quase totalidade, de quase sexo explícito, né? Exibição de imagens praticamente de quase sexo explícito, quer dizer, apelar aí para esse universo, né, que é um universo do entretenimento, né? É o universo do entretenimento, né? Porque o ser humano ele se entretém do cinema, mas ele canaliza isso tudo também no relacionamento afetivo, no relacionamento material com os outros seres, né? Esse relacionamento orgânico que gera ainda a vida, apesar de outras formas aí de reprodução que né? Que tá lá quem tá vendo no cinema tá achando que isso aí ainda tá no cinema, né? Isso aí já é velho no cinema, porque na realidade já existe também, já vem existindo, já é aplicado. Quem não tá sabendo aí que já estão fazendo seres aí dispensando quase que totalmente a participação de um outro ser humano, né? Senão através do simples
da simples coleta dos seus, ou manipulação, né, dos seus gametas, né? Enfim, quer dizer, você tem uma forma de gerar o ser numa espécie de barriga artificial. Uma barriga artificial. Então, um homem fica, às vezes, se preocupa com essa simbiose e não percebe que ela já acontece, né? Há pessoas, às vezes, que são céticas demais, né? Praticam um ceticismo às avessas, né? Porque o ceticismo não pode jogar para a impossibilidade, não. Você tem que contar com a possibilidade. No ceticismo você conta com a possibilidade. É porque eu falo que o cético é aquele que não... É por isso que o ceticismo sergiano é trocado, é diferente. É o oposto desse conhecido. A gente enfatiza isso demais. O fato de você ter uma diversidade de doutrinas não significa que você tem que negar a todas, não. Você tem, pelo contrário, que acolher a todas, né? Agora, essa coleta significa que a coleta do mérito significa que você vai apresentar e que necessariamente o resultado disso será o sincretismo cultural. Ora, isso aí vai acontecer, mas é pelo seguinte motivo. Você vai dar mais legitimidade à escolha da maioria. Porque quando a maioria estiver vivendo, seja num coletivismo, seja num individualismo, seja num exclusivismo, seja num coletivismo de quantidade, seja num coletivismo de qualidade, em todas essas ocasiões, você vai perceber que há legitimidade na direção e na existência desses povos, o que certamente fará com que sejam povos sublimes, populações sublimes que alcançam o seu potencial, que trabalham no seu potencial todo o tempo, né? Agora, desse acervo, né, desse acervo de mundos brilhantes e excepcionais, você vai percebendo que com o tempo só aqueles que operam essa excepcionalidade num coletivismo de qualidade, só estes são os verdadeiros galhos da existência, aqueles vigorosos, e os demais, aqueles movidos pelo exclusivismo e pelo individualismo, naquele momento de evolução, não em todos, né, eram como uma espécie de brotação que devesse ser ou, não é mantida ali, né, ou então, na linguagem da agricultura, ou da botânica, ou da jardinagem, você vai promover a sua poda. Agora, esse tipo de metáfora não é legal, né? Porque a poda nunca se você pensa bem, a poda é algo muito humano, né? Porque os caras estavam falando sobre isso lá, ainda hoje, né? No programa, falando sobre o ateísmo, né? Se você não ensina a criança, quer dizer que a criança, todas elas são ateias, né? E aí você pensa que na natureza a árvore não sofre essa poda. Isso aí é uma espécie de aceleração humana, né, sobre aquele vegetal, né? E é a forma também que ele encontrou de fazer mudas, né, transposições de forma humanizada, né? Humanizou esse processo, né? Então, quer dizer, essa humanização aí, às vezes, opera no sentido diferente, né? Opera num sentido diferente, porque você não pode ter a desconsideração de nenhum ser, ou de nenhuma parte do todo. Você tem que contemplar todas elas, né? Elas todas têm que nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer
de forma naturalíssima, né? Que forma natural é essa? Ora, aproveitando, né, ao máximo, né, todas as suas fases, né, aproveitando com vigor, né, e não sendo, portanto, podada em nenhum momento, em nenhum momento. Bom, nós estamos com 45, vamos ficar por aqui então, né? Tá ficando claro aí que o projeto de transformação tem que ser uma busca. Isso aí nós repetimos isso de 50 formas diferentes, né? Tem que ser uma busca que você vai dar oportunidade para todos escolherem. Aqueles que vão escolher, olha, vai ser o individualismo, ótimo. Vamos viver aqui sob a égide do individualismo, né? Agora, não tem choro. Não tem choro. Vamos viver sob a égide do mercado, né, do neoliberalismo. Tudo bem, mas não tem choro. O que é isso, não tem choro? O choro, na verdade, é você ser demagogo, né? Isso aí, demagogia, então, é uma coisa que a gente tem que punir de forma veemente, porque é uma traição, né? Eu não sei que tipo de pena poderia ser imposta esse tipo de traição, porque, na verdade, a pessoa que tá reclamando, né, ela foi desprivilegiada, mas ela escolheu aquilo ali. É só nesse sentido que a gente fala a questão do choro, né? Mas você escolheu esse mundo. Você escolheu a competição. Você não deu certo no seu jogo, agora você vai fazer do seu jeito, né? E aí aquele cara faz do jeito dele. E aí esse do jeito dele quebra uma regra que eles tinham feito lá atrás. E aí a boa-fé vai para o espaço, né? É como você perfurar aquele suporte de vida, né, da nave que eles têm lá no espaço, né? Aquele suporte de vida que significa o oxigênio que eles estão respirando, porque no espaço não tem oxigênio, né? E aí você está promovendo a mesma coisa, né? Então você tem que permitir que haja a permanência do outro, né, em pé de igualdade. A permanência do outro em pé de igualdade. Porque aí você vai fazer a escolha, né? Você vai escolher. Se você vai escolher o individualismo, você sabe que não pode reclamar, porque falou que era o mais forte, né? O exclusivismo, a natureza é quem seleciona isso. É você. Então, se você é o ser da natureza, você percebe que de todas a natureza, o ser mais excepcional é o homem. A própria religião às vezes te ajuda a pensar assim. E aí você fala, olha, eu tenho que me tornar alguém na vida, né? Alguém na vida. Olha que frase tão individualista, né? Tão burguesa, essa coisa de falso burguesa, né? De se tornar alguém na vida. Mas isso aí invade o imaginário coletivo também dos pobres, né? Do menino da favela, por exemplo. O que é tornar-se alguém na vida para o menino da favela? Ele vê outro filme lá, outra história? A história, o cinema para ele não é a realidade dele o tempo todo, não? O que o cinema está retratando não é fazendo você desenvolver alguma empatia por aquele menino que vive ali? Bom, isso daí é político. Isso é político, né? Agora, é forte, né? É forte. Agora, é jornalismo? É jornalismo também. Agora, isso são coisas que a gente deveria ver e mudar, e pensar numa forma imediata, né? De se não resolver isso aí, pelo menos conter esse tipo de situação, porque o mundo vai continuar crescendo dessa forma desordenada. O Brasil vai continuar crescendo dessa forma desordenada, porque o Enéas falava,
né? Nós vamos falar, isso aqui vai virar até meme, porque o Enéas falava mesmo, tem que honrar, né? O cara não que inventou, não que deu, que serviu, que viveu, né? Alguém que não fosse descendente dos sergianos, né? De forma alguma, não tem nenhuma descendência com. O Enéas não tem nenhuma descendência, nenhuma ascendência com os sergianos, não. Porém, há um reconhecimento do seu pensamento, né? Uma correspondência das bases, né? De algumas bases. Há divergência de algumas, mas há uma, uma unanimidade, uma profusão aí de correspondências, né? Então ele já falava lá naquele tempo, olha, vocês estão pensando aí, ó, tem que pegar esse povo aí da favela e tem que fazer uma cidade para eles. Você não pode deixar a favela crescer, não. Isso aí é um desrespeito com essas pessoas. Isso não é lugar delas morarem, não. Isso não é um exemplo para um país que a gente vai passar para o mundo, não. Isso aí não vai ser bom para o nosso futuro, não. Isso aí vai nos meter em problemas sérios. Vamos criar outro, vamos fazer uma cidade, que é o Estado que tem essa obrigação de fazer. Né? Eu não sei se naquele tempo se desejava maior ou menor intervenção do Estado. Né? Mas certamente o Estado deveria ter intervido de forma mais incisiva e proibir esse tipo de situação. Mas o que aconteceu, infelizmente, e é o que acontece até hoje, o Estado promove ou promoveu esse tipo de coisa. Agora, quem é o Estado? Não é o partido, não é o partido, o Estado é o todo. O Estado não é o partido, o Estado é o todo. Então essa culpa é da direita e da esquerda, porque elas são partes, mas não se pode punir partes quando você fala no Estado, no planeta. Como é que você pune uma parcela do planeta? Aos olhos de outros seres viventes, de outras colônias, né, de seres viventes, sapienciais, quer dizer, sencientes, né, intelectuais, né, quer dizer, sensitivas, você tem que eles concebem sempre esse tipo de predisposição, né, que da qual a gente está falando. Se você então trabalha com essa perspectiva, você cria lá a oportunidade de um referendo, né, das ontologias, né, um referendo das ontologias. E aí, quando a ontologia é vencedora, e aí você promove realmente a política, e aí você está exercendo política, você está fazendo política. Porque a política é o consenso, é a manifestação de todos. Essa é a melhor definição de política. De todos, todos mesmo, não de partes. Né? E o Estado é punido pela sua totalidade. Seres de outros planetas, que estivessem eventualmente nos avaliando, nos analisando, ou enfim, né, nos orientando, né, ou mesmo que estivesse querendo o nosso mal, estariam vendo nisso aí as nossas maiores fraquezas. No fato de que a colônia, né, não vive bem, ela vive em desarmonia, e numa desarmonia que parece ser degradante para o próprio planeta, significando, portanto, né, dada a sua incapacidade suposta de lançar-se para uma outra casa, né, pelo menos por enquanto, né, o ser humano ainda não foi capaz disso. Não de uma forma que pudesse assegurar a sua existência. Se agora, por acaso, caísse um meteoro aí no planeta Terra e devastasse toda a espécie humana, dificilmente nós teríamos essa continuidade, né? Porque não houve essa germinação em outro planeta. Né? Talvez vingasse aí através de alguma plataforma que tivesse no espaço, aí, porque a gente sabe que tem seres aí no espaço, né? Humanos aí no espaço. Né? Aliás, tem gente no espaço sideral e tem gente no espaço mental também, né? Divagando no espaço mental, né? Essa é a grande massa. Vamos fazer uma pausa para calibrar aqui a aguinha, só um segundo.
Bom, então, como a gente estava dizendo, é, é isso daí. Vamos fechar. Só voltamos aqui mesmo, né? Complementamos aí a nossa... locupletamos aí a taça serguiana. E que o segredo da comunicação lá com os cegos é a água, né? Que nos enche de vitalidade, né? Que nos enche de vitalidade. É o horário, né, de costume lá dos seres, desses seres, muitos deles têm esse hábito, né, de suprir essa necessidade de hidratar-se, né, nesses momentos, né, onde ele faz divagações, faz análises de cunho filosófico, mas principalmente político, porque é essa a mensagem final que a gente vai encerrar aqui e deixar para o povo. Ó, povo, tem que fazer política, não é hora de fazer outra coisa não, nem arte, tá? Nem cinema, nem WhatsApp, nem TikTok, nem nada disso. Tá bom diminuir no churrasco, no... diminuindo em tudo isso daí, nessas religiões. Vamos olhar um pouquinho agora a política, porque vocês já foram avisados. A ninguém será obrigado, a ninguém será impelido um modo de viver, se você puder você mesmo escolher isso. Porque de repente você sai num sistema aí, você cai no sistema, se você não tem a possibilidade de opinar, você pode de repente cair num sistema onde as coisas funcionem assim, né? Você pode vir desprovido de talentos e ser derrotado, né? E não ser lhe entregue nada, né? Porque esse nada aí vai ficando tão pequeno que ele se resume, né? Ou ele se resulta numa completa falta de oportunidade para muitos, né? Oportunidade de quê? De viver, né? Então você vê que os seres humanos são seres desonestos consigo mesmos, né? Desonestos, né? Que mentem para si mesmos, né? Mentem, que suportam essa angústia, né? Muitos não carregam, não conseguem permanecer vivos, né? Desejam o suicídio por isso. Eles veem essa falta de significado, né? Quando eles percebem que o mundo não pode ser o significado apenas de si mesmo, né? Isso parece para eles revoltante demais. Mas tudo bem. Essas revoltas aí a gente entende, né? A gente entende. A gente permanece nelas, né? Permanece unidos nelas. Agora, a gente procura novas formas de se rebelar, né? A gente procura novas formas de se rebelar. É hora de rebelar-se com a cabeça, com o intelecto, mesmo que isso cause algum constrangimento ou algum incômodo, né? Mesmo que isso cause algum incômodo, né? Em si mesmo, claro, não no outro. Ninguém vai incomodar ninguém, não. O incômodo aqui que está propondo o serganismo é o incômodo de si mesmo. Que cada um seja respeitado aí na sua privacidade, né? É uma tarefa já difícil demais lidar consigo mesmo, né? Que dirá a gente pretender agora cobrar alguma coisa de alguém, né? É por isso que a gente, quando se dirige ao povo aí, tem um respaldo tremendo, né? Um receio tremendo, né? E um preparo, inclusive, tremendo para poder, então, dirigir-se aí ao povo, né? A certas classes, né? E tem que ter esse respeito aí, porque essas certas classes são absolutamente todas
porque todas, mesmo não sendo aquelas que às vezes detêm as armas em suas mãos, né, armas físicas, né, quer dizer, mesmo não sendo aqueles que detêm o poder econômico, através dos que é representado ou apresentado, né, através dos cinemas, né? Quer dizer, tudo isso daí, tudo isso daí, é, tudo isso daí não significa nada, né, se as pessoas não conseguem tornar essa discussão política o suficiente ao ponto de fazer uma congregação de tudo isso. Tá certo? Só assim a gente vai poder ir à frente. Só assim a gente vai poder ir à frente. Tá certo? Serguianos da Terra. Mais um. Hoje não. Hoje eles não virão. Fica aí então marcado para o próximo encontro. Os Serguianos da Terra.